Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, dê seu like, compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários, amém? E vamos que vamos. O tema dessa mensagem é mente cauterizada. Mente cauterizada e a mente de Cristo. Mente cauterizada e a mente de Cristo. E o texto principal aqui se encontra em 1 Timóteo, capítulo número 4, versículo 1 em diante, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, ou seja, a sua própria mente, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, veja que o apóstolo Paulo estava exortando ao jovem Timóteo sobre alguns falsos mestres, falsos homens que estavam ali perturbando aquilo que Paulo havia ensinado a Timóteo, aquilo que Timóteo havia aprendido com o apóstolo Paulo sobre o evangelho da verdade, o evangelho da graça. E Paulo usa aqui uma expressão. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui que a expressão usada por Paulo aqui de mente cauterizada é uma palavra do latim e do grego. E essa palavra aqui, quando Paulo diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo usa aqui, no versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, a sua própria mente. Ele usa essa mente cauterizada aqui, essa expressão mente cauterizada. Eu anotei aqui, Paulo usa essa expressão que vem do latim, cauterizare. Eu não sei se eu estou falando a expressão certa, mas é cauterizare do latim, que significa marcar. E do grego é caute, que significa ferro de marcar, de caien, queimar, ou seja, marcar com ferro quente, ou seja, queimar. Era essa expressão que Paulo estava falando aqui no latim e no grego. E esse termo usado pelo apóstolo Paulo para falar da consciência cauterizada, da mente cauterizada, era uma ideia de marcar com fogo. Um fogo de brasa quente. Ou seja, o objetivo da cauterização é destruir um tecido doente e produzir propositadamente uma marca. Deixar uma marca. Então Paulo usa essa expressão com relação à doutrina de homens enganadores com suas mentes cauterizadas, homens que Paulo chega a dizer que eles são hipócritas. E isso Paulo estava falando aqui antes da parousia, antes do ano 70. Os últimos tempos aqui que Paulo estava falando não se refere para os dias de hoje. Isso foi falado por Paulo ali no século I, há 2000 anos atrás, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu no ano 70. Mas o sistema religioso, os pastores, os pastorzão, os sabe-tudo, só que não, eles pegaram essa palavra aqui, esse texto aqui de Paulo, de 1 Timóteo, capítulo 4, e trazem para os dias de hoje. Por quê? Porque eles não acreditam que Jesus já voltou.
Eles querem ver Jesus vindo numa nuvem, literalmente falando, e isso nunca irá acontecer. A vinda do Filho do Homem foi para estabelecer o reino, estabelecer o pacto da graça, onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Então veja, o tema da mensagem é mente cauterizada e a mente de Cristo. Então veja, uma mente cauterizada significa o quê? Eu anotei algumas expressões aqui, alguma fala aqui, que eu pesquisei. Uma mente cauterizada significa uma pessoa com a mente insensível às verdades espirituais. Já que a gente está falando aqui no sentido espiritual, entendeu? Então, é uma pessoa com a mente insensível às verdades, espiritualmente falando. Uma mente cauterizada, ou a cauterização da mente, torna a pessoa presa no que falam, ou seja, no que falam outras pessoas. Ou seja, uma mente cauterizada torna uma pessoa presa naquilo que outras pessoas falam e dizem e ensinam. Não, essa pessoa com a mente cauterizada não tem discernimento, não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue reconhecer e nem pensar, não consegue meditar, raciocinar, entendeu? Se tornam insensível e não verem a pureza da verdade do Evangelho. Eles não verem a realidade do Evangelho, as verdades que esse Evangelho nos proporciona, porque a mente cauterizada, eles ainda estão esperando a vinda de Cristo, buscar a igreja. Isso é uma mente cauterizada, mas nós que temos a mente de Cristo, nós sabemos que a vinda do Filho do Homem já aconteceu no ano 70, e nós estamos vivendo o reino de Deus aqui na Terra, entendeu? Então veja, uma mente cauterizada, ela não raciocina, ela não discerne, ela não pensa, e acreditam em tudo que os homens falam, em que os homens expõem para eles. Eles não conseguem discernir, e vivem aí presos à doutrina de homens, presos aos homens, às ditaduras. Então é isso que está acontecendo com 98% da igreja de Cristo aqui na Terra. Então a mente cauterizada é uma pessoa que está adormecida, está dormindo. O seu senso moral não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Isso é uma pessoa com a mente cauterizada. Entendeu? Então veja, é uma pessoa que é uma presa fácil de ser enganada, de ser manipulada por esses homens também que têm uma mente cauterizada, porque esses homens, eles têm uma mente cauterizada. Foi o que Paulo falou. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, a sua própria mente. Além deles terem a mente cauterizada, eles cauterizam a mente dos incautos, que não têm conhecimento, que são ludibriados, enganados, que são manipulados. Entendeu? Então veja, toda pessoa com a mente cauterizada, ela perde o poder de filtrar informações. Eles não têm o discernimento de filtrar informações com relação a esse evangelho puro, limpo e imaculado. E o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, Paulo estava alertando a Timóteo que alguns iriam apostatariam da fé, ficariam insensíveis às verdades, espiritualmente falando, às verdades da doutrina do evangelho que Paulo pregava, que Timóteo pregava, que Tito pregava, e outros homens que estavam na mesma linha de pensamento de Paulo, estavam na mesma fé. Então, muitos iriam se afastar das verdades. Paulo estava alertando das verdades do evangelho pregado por Paulo. Eles iriam dar ouvidos a doutrinas de demônios. Demônios aqui não está falando de seres espirituais caídos, que o sistema religioso, quando vê uma palavra chamada demônio, já leva para o sentido espiritual. Não tem nada a ver, meu irmão. Então eles iam dar ouvido a doutrinas de demônios, doutrinas de homens. Doutrinas de demônios eram doutrinas de homens, com a mente cauterizadas. Eram os enganadores, os falsificadores, os desonestos da época.
os manipuladores, homens que eram opositores do Evangelho, homens que eram adversários do Evangelho, homens que eram inimigos da cruz. Era isso que Paulo estava falando aqui. Era isso que Paulo estava alertando o jovem Timóteo. Uma mente cauterizada significa ter a mente congelada, paralisada, entendeu? Atrofiada, engessada, adormecida, entendeu? Era isso que Paulo estava falando. É uma pessoa que está dormindo, está num sono profundo, onde uma pessoa sonolência, né, com sono, não consegue entender. É como uma pessoa drogada, meu irmão, não consegue discernir, não consegue compreender muitas vezes o que está acontecendo, entendeu? Vive no mundo da lua, vive numa fantasia espiritual. É isso que a igreja de Cristo vive hoje. Por quê? Por quê? Porque tem a mente cauterizada. Foram ensinados por homens que têm a mente cauterizada e eles se tornam também mente cauterizada. Entendeu? Ao ponto de não se permitir, eles não se permitem que a pessoa tenha raciocínio próprio, uma mente cauterizada. Se eu tenho uma mente cauterizada, eu mesmo, com minha mente cauterizada, eu não me permito, né, ter um raciocínio próprio. E tudo que os homens ensinam, eu vou acatar. Hoje não, eu era assim. Hoje não, eu era cego. Mas hoje eu vejo, glória. Os meus olhos foram abertos, foram iluminados para esse entendimento. Os vossos olhos, meus irmãos, foram abertos. E dê graças a Deus por isso. Entendeu? Então, uma pessoa com a mente cauterizada, ela não tem raciocínio próprio. É como se a pessoa estivesse drogada. Não consegue pensar, não consegue discernir, não consegue entender. E isso, as pessoas acreditam em tudo que dizem, em tudo que ouvem. É o que está acontecendo com a igreja hoje do século XXI. Tudo que os pastores dizem, eles acreditam, eles absorvem. Eles não têm conhecimento. E também muitos não querem, porque estão presos. A mente já está formada num processo onde a mente fica insensível, fica adormecida, atrofiada, e são presas fáceis para esses manipuladores aí, esses líderes religiosos que vivem manipulando, cauterizando a mente das pessoas, onde as suas próprias mentes também estão cauterizadas. Entendeu? Então eles não conseguem observar o que é certo e errado. Tudo que dizem eles acreditam. A mente se torna brindada, tornando a mente cauterizada insensível. Uma mente brindada, insensível, se torna uma pessoa insensível. Uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa leiga, uma pessoa que se torna incauta. Né? São os incautos, os simples na fé. Então são presas fáceis para esses homens, para o sistema religioso. As mentiras, os enganos, as manipulações sucumbem à mente de várias pessoas, à mente das igrejas, dos filhos de Deus aqui na terra. Quando eu falo igreja, eu falo de pessoas. Entendeu? Então veja, a mente dessas pessoas estão cauterizadas. São pessoas que não conseguem, meu irmão, sair daquela situação. São pessoas que vivem como se o líder religioso fosse o próprio Deus. Eles acreditam mais no líder religioso do que na palavra de Deus. Porque os líderes religiosos pegam a palavra de Deus e manipulam, falsificam. E muitos até conseguem enxergar, poucos, mas não têm coragem, entendeu? Não tem coragem de chamar o líder a atenção, porque eu, onde eu estava, eu chamava para conversa, quando eu não concordava. Sempre fui assim e sempre serei, entendeu? Então, os fariseus da época de Jesus não existem mais. Os fariseus da época de Jesus, eles não existem mais. Porém, hoje, nós estamos num novo pacto, numa nova era, e hoje existe fariseus, sim, em outro contexto. São homens encantadores, manipuladores,
que embaraçam, que cauterizam a mente dos incautos, que embaraçam, que cauterizam, que atrofiam, que manipulam a mente da igreja de Cristo aqui na terra. Infelizmente é o que nós vemos. E quando nós tentamos abrir a mente dessas pessoas com um evangelho limpo, puro e cristalino, nós somos acusados de ser hereges. Nós somos acusados que estamos o quê? Como é que se diz? Levando as pessoas ao engano. Nós somos acusados de estarmos pregando um evangelho falso, uma falsa graça. Será, doutor? Como se a gente prova tudo dentro das escrituras, do que está escrito? Manipuladores são vocês, que vivem enganando a mente das pessoas. Entendeu? E essas pessoas se tornam presas fáceis de vocês. Uma mensagem dessa não é agradável ao sistema religioso. E até há muitos que estão em graça aí que ainda têm a mente cauterizadas, entendeu? Com falsos ensinos. Entendeu? Então, uma mente cauterizada, ela está no estado de incredulidade. Ela não acredita no verdadeiro evangelho. Entendeu? Eles não têm nenhuma sensibilidade moral, a consciência se torna inoperante. A consciência de uma pessoa com a mente cauterizada se torna inoperante. É assim a igreja de hoje do século XXI. A mente cauterizada ou a consciência cauterizada está ligada à apostasia de enxergar, de compreender, de entender o genuíno evangelho, a verdade do evangelho da graça. Ô glória, mas aprove a Deus que nós hoje chegamos a esse nível de entendimento. Nós estamos num nível acima daquilo que nós aprendemos lá atrás. Nós estávamos presos, eu estava preso, você estava preso, meu irmão. A nossa mente estava cauterizada, até que o YouTube abriu essa porta para que os pregadores da graça viessem a desmascarar o engano, a manipulação, a mentira que estava escondido aí há muito tempo. E isso tem causado o quê? Reações adversas contra nós, pregadores do Evangelho da Graça, na plataforma do YouTube. Porque os líderes religiosos, eles não estão gostando nada disso. Por quê? Porque mexem, entendeu? Porque nós estamos denunciando as falcatruas, as mentiras, as desonestidades, quando eu falo no sentido de pregar o Evangelho, entendeu? Então veja, uma mente cauterizada, meu irmão, ela deixa a pessoa num estado de quê? De dormência. É como se a pessoa estivesse dormindo. Olha o que Paulo escreveu aqui em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo de número 13. Veja o que Paulo escreveu do versículo 11. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Paulo escreveu isso aqui antes da cruz, como ele também escreveu a Timóteo, ou seja, Paulo escreveu aqui, depois da cruz, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, assim como ele também escreveu a Timóteo, depois da cruz, antes da segunda vinda do Filho do Homem. Olha o que Paulo diz aqui para os Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz: "E digo isto, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz." Essa palavra aqui era temporal, ela foi temporal, porque Paulo estava falando ali que o tempo, que a hora já estava perto. A salvação estava mais perto, entendeu? Deles ali, de que quando eles começaram, de quando eles aceitaram a fé, entendeu? Então veja que a salvação estava mais perto, então era a hora deles despertarem do sono. Essa palavra aqui foi temporal e não para os nossos dias, ela não é atemporal. Agora, o que é atemporal aqui nessa palavra aqui? Do que eu estou vendo aqui de Romanos 13, é que é hora dos filhos de Deus, da igreja de Deus, despertar do sono. Não nesse contexto de Paulo, porque os dias estavam se aproximando.
A vinda do Filho do Homem estava se aproximando. E Paulo disse que eles tinham que despertar do sono. Mas para nós hoje, nós temos que despertar do sono? Nós não. Graças a Deus que nós já despertamos. Mas são muitos irmãos aí, a igreja de Cristo aqui na terra, eles estão ainda no sono. A mente está adormecida, atrofiada, engessada pelos ensinamentos desses homens que também têm a mente cauterizada, como Paulo falou aqui em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 2. Entendeu? Então, a igreja de Cristo hoje, do século 21, ela está dormindo, ela está atrofiada, a mente está insensível de conhecer as verdades, de enxergar o que é certo, o que é errado, o que era para eles lá naquele tempo e o que é para nós. A segunda manifestação da vida do Filho do Homem nunca foi para o nosso tempo, já aconteceu ali no ano 70 DC, quando Deus usou a espada do general Tito, onde o reino foi estabelecido, onde os mortos foram ressuscitados num corpo transformado, num corpo espiritual, e onde o pacto da graça, devido à queda do templo, foi estabelecida de uma vez para sempre, começando na cruz e terminou no ano 70. Já estamos no novo céu, numa nova terra, já estamos vivendo o reino de Deus, que é espiritual. O reino já foi estabelecido. Como é que um pregador que se diz que conhece, que diz que prega a graça, diz: se Jesus já veio, então tem cabaré essa noite? Desculpa a expressão. Olha o que um homem diz: se Jesus já veio, então tem cabaré essa noite? Então a gente pode fazer tudo. Era isso que ele estava dizendo? Porque Paulo aqui, no versículo 13 de Romanos capítulo 13, eu li o 11 e li o 12, olha o que Paulo diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, revestivos dessa graça, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Isso Paulo já estava alertando para eles lá. Imagine para nós, se Jesus já veio, pregador, eu vou te responder, doutor. Você aí que disse que se Jesus já veio, então tem cabaré essa noite. Não, não tem cabaré essa noite. O reino foi estabelecido para nós vivermos o reino. O reino está dentro de mim, está dentro de você. Entendeu? Se é que você tem o Espírito Santo, que eu não sei, porque essa de alguns pregadores aí, até da graça, dizer que todo mundo tem o Espírito Santo, todos vão voltar, o Espírito vai voltar para Deus depois de 70, isso aí eu discordo, eu não acredito nisso, isso é uma crença sua, meu irmão. É vocês que creem assim, alguns aí, porque não tem base bíblica para isso. Quem foi que disse isso, doutor? Entendeu? Então, para você, doutor aí, você, o outro doutor que diz que se Jesus já veio, tem cabaré essa noite, você precisa ler mais, você precisa discernir, compreender, porque sua mente também, meu irmão, está cauterizada. Assim como você recebeu o ensinamento de homens com mente cauterizada, de papagaios de Bíblia, de pirata, que ouviram e não tentaram discernir o que estava sendo pregado, como eu também um dia, entendeu? A sua mente está cauterizada como a minha mente estava um dia. Se Jesus já veio, como ele já veio, não tem cabaré essa noite. Cadê os frutos do Espírito? Será que como Jesus veio e estabeleceu já o seu reino, será que eu agora tenho que andar em libertinagem? Ah, Jesus já veio, então tem cabaré essa noite. Olha a forma de expressão de um homem que se diz que conhece a palavra de Deus. Por que esses tais não me procuram para conversar? O pouco conhecimento que eu tenho. Sabe por quê? Porque é muito fácil enganar quem não conhece, meu irmão. A pancada do bumbo muda quando você agora vê, olha de frente para frente com outra pessoa que tem um pouco também de conhecimento. Nós não somos os donos da verdade, mas nós que estamos pregando aqui, temos a responsabilidade de pregar um evangelho limpo, entendeu? Que não venha cauterizar a mente das pessoas, mas que através desse evangelho, as pessoas venham abrir as suas faculdades mentais, a sua mente venha ter uma metanoia, uma ressurreição de mente, como eu tive, como muitos irmãos teve também. Olha a pergunta do cara: se Jesus já veio, então tem que acabar essa noite.
Não tem nada a ver, isso é carnalidade, isso é uma expressão de quem não conhece o que é Bíblia, o que não conhece o que realmente é o Evangelho da graça. Um evangelho limpo, puro, imaculado, uma graça sem mistura, sem retoque, uma graça sobre graça, em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Estamos livres, não para a libertinagem, mas livre aqui, ó, de consciência, salvos de consciência, e não nos deixamos mais se levar, entendeu? Por manipuladores, por falsificadores, que fazem do Evangelho da Graça, são inimigos da cruz, são adversários, são opositores. É isso que está acontecendo no século XXI. Entendeu? Então veja, então Paulo, voltando aqui para Timóteo, Paulo diz, ó, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, a sua própria mente. Vamos ler nessa passagem aqui, nessa outra tradução aqui, diz assim, ó, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos foi lá, Paulo estava vivendo os últimos tempos. Timóteo, Tito, Barnabé, esses homens, Pedro, Tiago, João, Filipe, Natanael, esses homens viveram os últimos tempos. E Paulo lê aqui, ó, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles obedecerão a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Esses ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência morta. Aqui é a consciência, a mente cauterizada. Aqui, ó, aqui é a consciência morta, olha, que tem a consciência morta como se ela já tivesse sido queimada com ferro em brasa. Olha, veja quando eu comecei aqui a dizer a palavra, a expressão que Paulo falou, de mente cauterizada. Era algo que era queimado com ferro, de brasa, a mente das pessoas. Paulo usou essa expressão no latim e no grego. Eu já falei aqui. Então veja, olha aqui, é muito mais claro. Olha, ele aqui, ó. Esses ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência morta, como se ela tivesse sido queimada com ferro em brasa. Esses homens ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para serem comidos pelos que creem e conhecem a verdade. Que verdade é essa? Que conhecem o Evangelho da verdade, que sabe que o que Cristo fez na cruz, ali não existia mais essa proibição de comer certos tipos de alimento. Não, meu irmão, isso aí até hoje é assim. Tem pessoas que não comem certos tipos de alimentos, vivendo como judeus, vivemos práticas judaicas da lei de Moisés, rudimentos de obras mortas. Nós não estamos mais vivendo de sombra, nós não estamos vivendo mais de rudimentos de obras mortas. Nunca foi para nós vivermos de sombra, nem de rudimentos de obras mortas, entendeu? Não, nós somos chamados, gentios, para vivermos o quê? A doutrina do Evangelho da Graça, ou glória, em liberdade, liberdade de espírito, liberdade de expressão. A graça é uma democracia espiritual e foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ou glória. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, ou glória. Então veja, a cauterização da mente torna a carne dura e insensível. E o que está acontecendo é o que está acontecendo com as igrejas de Cristo, com os filhos de Deus, que são guiados por homens, vivem presos às doutrinas de homens, doutrinas de arrebatamento de uma mulher que tinha, ela era perturbada, que teve visões de ver pessoas subindo, e isso um teólogo da época pegou isso aí e criou uma doutrina conhecida como doutrina nova, doutrina do arrebatamento, e eles vivem presos a doutrinas de homem, e foi o que mais Jesus falou, foi o que mais Paulo falou, entendeu? Que não se deixasse levar por doutrinas de homens, doutrinas de demônios, entendeu? Jesus falou quando ele veio aqui no seu ministério terreno, há 20 séculos. Paulo também falou há 20 séculos. Foi o que mais Paulo diz. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Eles falam mentira, eles falavam mentiras, como hoje tem muitos que falam mentiras e são hipócritas. Olha, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, a sua própria mente, entendeu? Então essas doutrinas desses homens aí, esses ensinamentos, eles são hipócritas, e além de serem hipócritas, eles são mentirosos. Olha o que Paulo diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, são mentirosos, desonestos. Já existia esses tais naqueles últimos tempos lá, no tempo de Paulo, e hoje também não é diferente, entendeu? Então a consciência da Igreja de Cristo está cauterizada, se torna uma consciência dura, insensível, adormecida. É isso que está acontecendo, entendeu? Paulo estava dizendo, alertando a Timóteo, que pessoas que têm a mente cauterizada são propagandistas de ensinos de demônios, de ensinos falsos, falsificadores, né? De ensinos, são porta-voz de espíritos enganadores, entendeu? E esses tais mestres, eles eram hipócritas. Olha o que Paulo diz aqui, ó, pela hipocrisia de homens. Esses tais mestres lá da época, no tempo de Paulo ali, entendeu? Eles eram hipócritas, entendeu? Viviam de hipocrisias, eram enganadores, manipuladores, entendeu? Veja, Paulo mesmo fala aqui, eram pessoas, eram agentes da falsidades, e eles eram dissimulados. A mente deles, as suas próprias mentes estavam cauterizadas, atrofiadas, adormecidas, engessadas, e estava levando muitos a terem também essa mente cauterizada, atrofiada, engessada, sem discernimento, sem compreender, sem entender. É o que está acontecendo hoje com os filhos de Deus nas igrejas, nos redios de 4 paredes, nessas sinagogas aí de 4 paredes, onde eles se reúnem, entendeu? Homens que vivem com suas mentes cauterizadas, são desonestos, entendeu? E vivem ensinando mentiras, dizendo que Jesus ainda vai voltar, dizendo que dízimo é dinheiro, apresentando crianças dentro de um templo, dizendo que existe diabo e Satanás como ser espiritual. Nunca existiu nem nunca vai existir. Não teve esse tal de anjo se rebelar lá na eternidade e fazer uma rebelião e trazer ainda anjos com ele. Quem foi que disse isso? Erraram feio, ensinaram feio, ensinando que inferno é um lugar onde as pessoas vão queimar vivas, aqueles que não aceitaram Jesus. Quem foi que disse isso, doutor? Erraram feio e continuam errando feio. São homens enganadores, hipócritas de plantão, são fariseus do século XXI. É isso que eles são. Digo sem medo de errar, doa quem doer, nada contra, mas eu sou sim radical. Esse canal aqui vai combater sim falsificadores, manipuladores, desonestos, enganadores desse evangelho. Doa quem doer, entendeu? Enquanto eu tiver vida aqui na terra, eu vou continuar combatendo. Poderia ser minha mãe, meu pai, minhas irmãs, poderia ser até minha esposa, meu filho. Poderia ser quem for, pode ser quem for, eu vou combater, porque esse canal é para combater sim esses manipuladores, esses homens hipócritas que vivem cauterizando a mente do povo, que vivem enganando o povo com a falsa vinda do Filho do Homem. Não, Jesus não volta mais, ele já voltou, já estabeleceu o reino, ele já estabeleceu o pacto da graça, onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Hoje estamos vivendo aqui, ó, no descanso, estamos reinando em vida em perfeita vitória, no descanso do Pai. Entendeu? Ou glória, entendeu? Então veja, essas pessoas têm o objetivo de fazer as outras pessoas se desviarem da verdade. O objetivo desses homens é fazer com que essas pessoas, a Igreja de Cristo, se desvie da verdade. Continue sendo enganado por eles, pelas doutrinas deles, pelas ditaduras deles, pelas regras deles, dizendo que você tem que estar no templo, senão você tem que ser... Você tem que servir a Deus, você tem que vir buscar o Deus, você tem que ouvir Deus falar aqui na igreja, você tem que adorar a Deus. Eu adoro a Deus em espírito e em verdade, eu sirvo a Deus em espírito e em verdade, seja numa congregação, seja na minha casa, seja em qualquer lugar. Não existe uma área geográfica, Jesus não estabeleceu
uma área geográfica para nós adorarmos a Ele, para nós servirmos a Ele. Servimos a Deus é no Espírito, ou glória. Adoramos a Deus é no Espírito, ou glória. Somos gratos a Deus é no Espírito, ou glória. Se eu quiser me reunir em um lugar onde tem graça pura, limpa, eu creio que esse dia vai chegar num lugar que fale a graça, o verdadeiro evangelho genuíno da graça, e não mentiras, e não um evangelho com mistura, misticismo, catolicismo dentro das igrejas evangélicas, como se diz? Macumba dentro das igrejas, aquelas patifarias todinha. Isso aí é o misticismo dentro das igrejas, é rosa ungida, é apresentação de criança. Isso aí, meu irmão, isso aí era o que estava acontecendo na igreja de Colosso, que Paulo combateu a escrever a Epáfras para aquela igreja. O misticismo, o gnosticismo, o judaísmo entrou ali dentro daquela igreja e Paulo combateu através de carta. Então veja, é o que está acontecendo hoje nas igrejas de Cristo hoje. E o objetivo desses homens é fazer que as pessoas se desviem da verdade, não queiram a verdade e continuem na mentira, entendeu? Então a mente dos tais estão num estágio onde a sua consciência está adormecida, destruída. E isso não importa para esses homens que ensinam um evangelho falso, entendeu? Um evangelho enganador, porque isso nem é evangelho, ainda fala da graça, mas ainda tem mistura, ainda tem fermento, ou é lei ou é graça ou é lei. Amém? Então veja, a consciência cauterizada é resultado de uma rebelião contra o evangelho da graça. Ou seja, a consciência cauterizada é uma rebelião contra o evangelho da graça. Se tornam inimigos, se tornam adversários, se tornam inimigos da cruz, opositores, e ainda nos acusa que nós estamos pregando um evangelho falso. Não, nós não estamos pregando um evangelho falso. Nós estamos pregando um evangelho que estava encoberto há muito tempo, onde só os líderes religiosos tinham esse acesso, entendeu? De pregarem, mas hoje não. De ensinarem, mas hoje não. Nós temos esse acesso, porque na cruz ele deu esse acesso a nós. E o YouTube também deu esse acesso para que a gente pregue. E esse evangelho pregado por nós no YouTube não é só no nosso bairro, não é só no nosso estado, é em vários estados do país, é em várias nações. Esse evangelho chega para nós, para as pessoas que ainda assistem, que sabem que foram iludidos, que foram enganados, mas hoje já tem uma consciência limpa, uma consciência aberta, e esse evangelho está chegando em suas casas, e vai chegar e vai tirar muitas pessoas do engano, entendeu? Então veja, no tempo de Paulo, muitos estavam ali apostatando da fé, muitos iriam apostatar da fé, por causa de homens hipócritas e mentirosos, que tinham suas próprias consciências cauterizadas, a sua mente cauterizada. E hoje também existem homens com a mente cauterizada, que está cauterizando a mente dos incautos. Olha o que Paulo falou aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Olha o que ele diz aqui, ó. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsa chamada ciência, da falsa graça, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Entendeu? Veja, a falsa ciência aqui estava falando de doutrinas, das falsas doutrinas, que muitos estavam se desviando da fé. Entendeu? Então eu quero terminar aqui com 1 Coríntios, mas não é o nosso caso, e nem foi o caso de Timóteo. Timóteo continuou na doutrina que foi ensinado. Então eu quero terminar aqui com 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2, que diz assim, no versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Não é que nós vamos instruir a mente do Senhor, não é que nós iríamos, Paulo está dizendo, não é que ele ia instruir porque ele tinha a mente de Cristo, ele ia instruir a Cristo, não. Quem tem a mente de Cristo, olha, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Quem tinha a mente do Senhor, quem tinha a mente de Cristo, ia instruir o homem natural, entendeu? Era isso que Paulo estava falando. Olha o que ele diz aqui, ó, no versículo 14.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, versículo 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não. O homem natural tem sua mente cauterizada, sua mente é atrofiada, a sua mente é engessada, a sua mente está no estado de insensatez, não compreende, não entende, não discerne. Aí diz aqui, ó, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e é verdade, parece loucura para esses tais aí. Nós ensinamos essa graça maravilhosa, esse ensinamento puro e genuíno, para eles é loucura, para eles é loucura. Para o homem natural. E o homem natural aqui nesse contexto não está falando de pessoas que estavam fora, estava falando de homens que aprenderam o evangelho da graça, que receberam, né, a instrução de Paulo, os ensinamentos de Paulo, mas ainda eram naturais. Então veja como hoje tem muitos aí que tem 40 anos, 30 anos de ministério, 20 anos, 50 anos, mas são homens naturais, mente cauterizada, não entendem, não compreenderam, não entenderam a verdadeira revelação, não entenderam o que o evangelho proporciona, falam até da graça, mas ainda tem mistura. Aí veja, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, ou glória, porque ele parece loucura, e não pode entendê-la, eles não podem entendê-la, porque parece loucura para eles. Aí ele diz aqui, ó, e não podem entendê-las, nem compreendem e nem podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, ou glória. Versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, ou seja, entende bem tudo, compreende bem tudo. Olha, e ele de ninguém é discernido, e ele de ninguém é compreendido. Nós não somos compreendidos. O homem natural não nos compreende, ele não quer nos compreender, mas nós conseguimos discernir e compreender e entender tudo naquilo que tange no sentido espiritual, naquilo que tange o evangelho da graça, o pacto para o espírito, o pacto para o entendimento. Aí ele aqui, ó, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós que temos a mente de Cristo, nós não somos mais enganados. Agora, quem são enganados são quem tem a mente cauterizada. Mas nós que temos a mente de Cristo, nós entendemos, compreendemos e entendemos como está. Quando alguém está pregando uma heresia, quando alguém está pregando uma mistura de lei com graça, a gente consegue discernir, meu irmão. Mas agora, eles não conseguem entender, entendeu? O nosso ensinamento, porque para eles é loucura. Olha, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Instruí-lo quem? O homem natural. Não é instruir a Deus, é instruir o homem natural, é ensinar o homem natural. Vejam que o contexto já vem a clareza do texto que eu li. Eu li primeiro o versículo 16, aí eu voltei para o versículo 14, que é o contexto, para a gente entender o texto. Olha, veja como é, claro, quando a gente lê o contexto, entende o que é um contexto, porque tem pastores aí que não sabem o que é um contexto de um texto. Eles não aprenderam, infelizmente, não entenderam, eles não compreenderam, doutor, não entendeu o que é um contexto do texto. A verdade é essa, olha, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor? Olha, para quem possa instruí-lo, instrui quem? O homem natural. Mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, ele tem capacidade, porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo a instruir, a ensinar e a entender, compreender as coisas do Espírito. Coisa que o homem natural, que tem a mente cauterizada, ele não consegue discernir, ele não consegue nos compreender. É loucura para ele, esse evangelho. Se torna loucura. Eles dizem que somos hereges. Não, doutor. Nós somos aqueles que fomos capacitados para ser ministro de uma nova aliança. E quem nos capacita é o Senhor, é o Espírito que nos capacita, amém? Então, graça e paz, graça eterna, fique com essa mensagem e vamos que vamos. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, dê seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Mente cauterizada e a mente espiritual. Mente cauterizada vezes mente espiritual. Esse é o tema da mensagem. Nós temos a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo, ele consegue discernir. Então, mente cauterizada versus mente de Cristo. Ou seja, mente de Cristo vezes a mente cauterizada.
Esse é o tema da mensagem. E nós não temos a mente cauterizada, nós temos a mente de Cristo. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir.